Olá, começa agora mais um MP Cidadão e no programa de hoje confira os seguintes destaques. O MPRJ e a Polícia Civil deflagraram a segunda fase da Operação Resina para cumprir 21 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quem vai comentar o caso é o promotor de justiça, Rogério Lima Sá Ferreira. No quadro MPRJ pelo Estado, a promotora de justiça, Débora da Silva Vicente, vai explicar a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para a prorrogação da intervenção do município de Rio Bonito no Hospital Regional Darcy Vargas. Já no quadro Por Dentro do MPRJ, você vai acompanhar como o órgão tem realizado o mapeamento das unidades socioeducativas do DEGASE por meio de um scanner a laser que produz imagens tridimensionais dos ambientes. Para ficar por dentro do funcionamento e da importância desse equipamento, confira as participações da coordenadora da FT DEGASE, a promotora de justiça Fernanda Câmara Torres Sodré e da diretora de Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ, Maria do Carmo. No quadro MPRJ nas redes, confira a campanha divulgada nas redes sociais da instituição com uma série de postagens informativas sobre as funções, atribuições e atividades do Ministério Público. Já no quadro Juridiquês, aprenda o significado do termo estelionato. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Mas você sabe quais são as funções desempenhadas pelo MP? Sabe qual é a importância do órgão para a democracia? Descubra no quadro MPRJ nas redes. Em campanha conjunta com seu Laboratório de Inovação, o Inova, o MPRJ vem divulgando em suas redes sociais uma série de postagens informativas sobre as funções, atribuições e atividades do Ministério Público como guardião dos direitos do cidadão. Os posts explicam, por exemplo, a atuação autônoma e independente da instituição e a diferença entre os Ministérios Públicos estaduais e o MP federal. Acompanhe. No início de junho, o MPRJ realizou a primeira fase da Operação Resina para desarticular grupo criminoso especializado em roubo de cargas. Segundo a investigação, o bando furtou 200 toneladas de resina PET de uma sociedade empresária. Já no dia 14 de junho, o MPRJ e a Polícia Civil realizaram a segunda fase dessa operação. Desta vez, os alvos são receptores de ferro, alumínio e aço. Confira detalhes da segunda fase da operação no quadro Conheça a atuação do MPRJ. Essa fase ela foi deflagrada para identificar os receptadores da carga, né, de resina e os receptadores da carga de ferro, né, que a gente descobriu que eles também trabalhavam com ferro quando a gente deflagrou a primeira fase. Então a gente cumpriu 21 mandados de busca e apreensão, né, em vários endereços do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, para justamente colher mais elementos informativos sobre esses personagens. A operação ela se chamou Resina justamente porque a investigação ela se iniciou em razão de um desvio de 200 toneladas de uma empresa que se situa em Caxias, né? É uma empresa que ela faz garrafas PET, né, para o Brasil inteiro. E a partir da investigação desse desvio é que a gente desdobrou a investigação do furto para a primeira fase. Eles praticavam furto, né? Na verdade era furto mediante fraude. Havia duas modalidades, né? Eles desviavam o furto da própria empresa, da empresa que se situava em Caxias, que aí o produto é a resina, né? Ou eles
desviavam no meio do caminho do transporte o ferro, aço e alumínio. Como é que eles faziam isso? O dono da carreta, ele contratava o frete, né, junto a uma plataforma de frete, ele contratava o frete, e aí ele contratava um motorista que já estava cooptado, previamente cooptado. Esse motorista pegava a carga, no meio do caminho ele parava, vinha um outro motorista, pegava essa carga e levava para o receptador. Enquanto o segundo motorista levava para o receptador, ele ia para a delegacia comunicar um falso roubo. Normalmente, nesses casos de tombo, né, ou é tombo do seguro, tombo de carga, né, desvio, o que eles fazem, via de regra, é isso. Enquanto o cara só vai na delegacia depois que a carga já está segura. A carga já chegou no destino final dela, já chegou no receptador final, entendeu? Só quando a carga já está no receptador final, o cara comunica na delegacia. Normalmente é assim que acontece. O trabalho do MP com a Civil foi um trabalho de parceria, né? A gente traçou estratégia de como a gente ia, qual era o melhor caminho para se trilhar. A polícia leva o fato para o MP, leva o fato para o promotor, a gente senta e aí a gente discute o que a gente vai fazer. Então a gente discutiu e planejamos que seria melhor fazer uma busca e apreensão, inicialmente, busca e apreensão, na primeira fase, para reunir elementos dos motoristas, né, dos donos das carretas, e a partir da primeira fase é que a gente, o horizonte se abriu para a gente chegar nos receptadores, que foi essa segunda fase agora. A primeira fase foi no dia 1º de junho e a segunda foi ontem. O saldo da operação de ontem, né? Ontem a gente conseguiu, eu fui até no local da empresa que recebe, né? Que receptou a carga de ferro. Então a gente encontrou no local toneladas de ferro desviado, e além das toneladas de ferro desviado, os dois donos, que é um casal, dono da empresa, eles foram presos em flagrante por ter em depósito produto de crime. Foram apreendidos 5 celulares e uma arma de fogo que estava na casa do dono da empresa. Bem, a gente vai avaliar ainda o material que foi apreendido nessa segunda fase, como a gente fez na primeira. A gente avaliou o material da primeira, aí decidimos que seria necessário uma segunda. Agora a gente vai fazer uma análise do material que a gente apreendeu ontem para verificar se vai ser necessário uma terceira operação. E se você perdeu ou quiser rever a matéria sobre a primeira fase da Operação Resina, acesse o canal do MPRJ no YouTube, que está aparecendo no inferior da tela. E a Prefeitura de Rio Bonito acatou a recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e prorrogou por 1 ano a intervenção municipal no Hospital Regional Darcy Vargas. Acompanhe agora o trabalho do Parquê Fluminense para assegurar a oferta regular e qualificada das ações de assistência médico-hospitalar por essa unidade de saúde, no quadro MPRJ pelo Estado. Em Rio Bonito, na região metropolitana do estado, o MPRJ expediu recomendação para que seja prorrogada pelo prazo mínimo de 1 ano a intervenção no Hospital Regional Darcy Vargas. Decretada em junho de 2021, a intervenção tem por objetivo assegurar a qualidade das ações de assistência médico-hospitalar da unidade de saúde e promover as ações necessárias para sua recuperação financeira. Entenda o caso. Bom, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro acompanha já de longa data a oferta de ações e serviços em saúde pelo Hospital Regional Darcy Vargas, no âmbito da rede complementar do SUS do município de Rio Bonito, e nesse trabalho de acompanhamento dessas ações e da atuação
fiscalizatória do município sobre a unidade de saúde verificou inúmeras dificuldades na oferta, na prestação do serviço de saúde pela unidade, como carência de pessoal, falhas do serviço e uma relação extremamente conflituosa entre a unidade e o município, relacionada a notícias, enfim, alegações múltiplas de má aplicação dos recursos pela unidade e de ausência de repasses pelo município. As investigações apontaram que a unidade, embora o município efetivamente falhasse na regularidade dos repasses, os recursos públicos dirigidos à unidade de saúde eram aplicados por determinação da sua diretoria em outras ações não relacionadas à oferta de serviços no âmbito do SUS, como realização de obras, enfim. Todas essas decisões administrativas, no mínimo equivocadas, resultaram na desqualificação do serviço, né, na precariedade do serviço, o que determinou uma atuação mais enérgica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Paralelamente a essa apuração, ainda já no curso da pandemia, né, da Covid-19, a relação da unidade de saúde com o município de Rio Bonito se tornou extremamente conflituosa, a ponto de a direção da unidade submeter, né, a sua decisão de renovação do convênio firmado com o município ao aumento dos repasses pelo ente federado, uma espécie de pressão indevida sobre o ente público no curso de uma pandemia, colocando em risco a preservação da saúde dos municípios de Rio Bonito, de toda a Metro 2, o que para o Ministério Público era inaceitável. Isso determinou a distribuição de uma ação civil pública com pedido de intervenção da unidade de saúde, destituição, afastamento, né, da sua direção, mas antes mesmo da prolação de decisão, de antecipação de tutela ou tutela de urgência, o Poder Executivo do município de Rio Bonito achou por bem, decidiu acolher os termos, os argumentos do Ministério Público na ação civil pública e decretar a intervenção por meio de decreto municipal. Ao longo do processo de intervenção, nós induzimos a realização de inúmeros levantamentos em relação a questões assistenciais e a questões financeiras da unidade de saúde. Isso indicou, né, comprovou a existência de uma dívida do Hospital Regional Darcy Vargas de cerca de 40 milhões de reais, quando a unidade em si vale, né, 20 milhões de reais, o que indica um desequilíbrio financeiro colossal, que coloca em risco a própria manutenção do serviço, um hospital que é fundamental para o município de Rio Bonito e para a própria Metro 2. Além disso, questões assistenciais, como ausência de médicos de determinadas especialidades, todas essas questões foram objeto de análise pelas comissões de intervenção que foram nomeadas pelo Poder Executivo. Esses levantamentos foram realizados em razão de recomendação do Ministério Público, no sentido da elaboração de um plano de recuperação gradual da unidade, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto assistencial, que envolve a prática de uma série de medidas administrativas e de gestão, como redução de pessoal, o pagamento de dívidas trabalhistas, tributárias, realização de obras essenciais para o funcionamento da unidade, diretamente relacionadas à questão assistencial, enfim. Esse plano de recuperação foi apresentado pela equipe de intervenção, de modo a fazer conter as despesas do hospital dentro dos limites dos recursos públicos repassados, a fim de tentar garantir o seu equilíbrio financeiro e redução progressiva das dívidas, mas essas medidas demandam um tempo que não é o de um ano, que foi utilizado para estabilizar a situação da unidade de saúde. Agora é fundamental que a equipe de intervenção tenha condições de implementar o plano de recuperação gradual. Por isso, o Ministério Público recomendou a prorrogação da medida de intervenção. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. A seguir, entenda como o MPRJ está fazendo o escaneamento das unidades socioeducativas do Degase por meio de um scanner que possibilita uma imersão em realidade virtual nos locais.
Não saia daí, nós voltamos em poucos segundos. O MP Cidadão está de volta. Para verificar pontos não cobertos pelas câmeras de monitoramento das unidades de internação do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, o MPRJ está realizando o mapeamento desses locais. Para isso, está sendo utilizado um scanner a laser que é capaz de recriar detalhes em qualquer ambiente, com mapeamento em 360 graus. Veja no quadro Por Dentro do MPRJ. A Força Tarefa DEGASE, ela foi criada por uma resolução do Procurador-Geral de Justiça, é a resolução 2425, de 16 de julho de 2021, e ela foi instituída para buscar uma atuação mais articulada, mais integrada entre as promotorias de justiça de infância e juventude infracional e as promotorias de investigação penal, especialmente com relação à fiscalização das unidades socioeducativas de internação do DEGASE, que funciona na capital. O trabalho da FT ele busca tanto a prevenção como a repressão, e a apuração dessas condutas desviantes, muitas vezes de agentes socioeducativos, em detrimento dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas nas unidades da capital, como a prática de maus tratos, de tortura, de abusos sexuais. E a FT ela foi criada diante do aumento de notícias que passaram a ser encaminhadas ao Ministério Público, trazendo informações sobre a prática de atos configuradores dessa violência institucional dentro das unidades de internação da capital. Então, a Força Tarefa ela tem esse objetivo de apresentar uma resposta institucional mais eficaz, mais articulada, mais integrada a esse problema, que é um problema que já é um problema antigo, que é da utilização da violência dentro das unidades socioeducativas do DEGASE. O escaneamento das unidades socioeducativas ele é um trabalho desenvolvido pela Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia do MP, em conjunto com a Força Tarefa DEGASE. Então, para que a gente pudesse fazer esse trabalho, esse mapeamento das unidades, a gente primeiro fez reuniões entre os integrantes da Força Tarefa, com a Direção-Geral do DEGASE e também com os diretores das unidades que seriam periciadas. O escaneamento ele é feito com a utilização de um scanner, é um equipamento que foi adquirido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é um scanner a laser, que ele é capaz de recriar com detalhes qualquer ambiente. É um mapeamento feito em 360 graus e ele possibilita uma imersão em realidade virtual nesses locais que estão sendo escaneados. Então, é importante destacar que esse trabalho ele é feito sempre por todos os dias, todas as vezes que a gente fez as visitas às unidades, essa visita é sempre feita por 2 ou 3 peritos da DEDIT, e eles estão sempre acompanhados por uma das integrantes da Força Tarefa. A participação das promotoras tem esse objetivo de garantir que tudo vai correr bem durante o período, durante o trabalho realizado naquele dia, e que vão ser franqueados o acesso aos peritos a todos os espaços daquela unidade. O objetivo do escaneamento é fazer esse mapeamento completo das unidades. Ele cria como se fosse uma maquete tridimensional que vai permitir ao promotor de justiça ou a qualquer outra pessoa que faça uso dessa ferramenta visitar a unidade de forma virtual. Então, com o escaneamento é possível que a gente ande virtualmente por todos os espaços daquela unidade, visite os alojamentos, identifique possíveis locais de crime, possíveis locais onde ocorreu violência, alguma violência foi praticada em detrimento dos adolescentes, além de permitir que a gente possa identificar todas as câmeras de monitoramento do sistema do DEGASE. Então, com isso, foi possível identificar que ainda existem muitos pontos cegos, muitos pontos que a gente chama pontos de sombra, possibilitando o mapeamento desses locais onde devem ser instaladas novas câmeras de monitoramento. E com isso, essas informações que a gente está coletando, a gente vai passar ao gestor para a melhoria do sistema de monitoramento de câmeras do DEGASE. O que a FT verificou é que existem câmeras instaladas em todas as unidades do DEGASE, mas elas ainda são um número insuficiente. Ainda existem muitos pontos que ainda não são cobertos pelo sistema de monitoramento feito pelo DEGASE. Ao escanear toda a unidade, nós estamos fazendo um estudo do sistema de CFTV que tem na unidade, levantando onde você tem pontos cegos, e com isso permite que a gente acompanhe
né? E numa eventualidade de algum tipo de irregularidade, de agressão, qualquer coisa que aconteça, violência, antes nós ficávamos muito perdidos, porque nós não conhecíamos a unidade, nós não sabíamos onde estavam as câmeras, como era esse monitoramento, esse mapeamento. A partir de hoje nós temos essa unidade literalmente nas nossas mãos. É possível que a gente visite a unidade virtualmente. Até o presente momento, a gente já escaneou pela Força Tarefa 2 unidades do DEGASE. A unidade feminina, que é a unidade Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, o PAC-GC, e a unidade masculina, que é a Escola João Luiz Alves, a EJLA. Para a conclusão do escaneamento da unidade feminina, foram necessários 5 dias inteiros de trabalho e foram feitas cerca de 200 a 300 varreduras pelo scanner, por esse equipamento adquirido pelo Ministério Público. Já a unidade masculina, que é muito, muito maior, a JLA é uma unidade muito grande, tem um espaço externo enorme, necessitou de 11 dias de trabalho da equipe e foram feitas mais de 500 varreduras. A intenção, né, é que a gente consiga, até o final do ano que vem, até o final de 2023, escanear todas as unidades de internação do Estado, né, as unidades de cumprimento de medida de internação, tanto aqui da capital quanto as unidades do interior, que são Volta Redonda, Nova Friburgo e Campos. O quadro Juridiquês explica alguns termos utilizados no meio jurídico. Hoje você vai conhecer o significado de estelionato. Polícia Civil do Rio prende golpista do Tinder do Rio de Janeiro acusado de estelionato. Fonte O Globo, 26 de maio de 2022. Estelionato. Você sabe o que significa? Estelionato é um crime cometido por aquele que, a fim de obter alguma vantagem ilícita em prejuízo alheio para si ou para terceiro, utiliza-se de algum meio fraudulento, por exemplo, se passando por outra pessoa, para induzir ou manter a vítima em erro. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. E por hoje é só. Se você quiser rever qualquer conteúdo exibido em nosso programa, é só acessar o canal do MPRJ no YouTube. Além disso, você pode ficar por dentro das notícias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn e no portal da instituição. E não deixe de escutar o nosso podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Tenha uma ótima semana e até mais!